Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Deixa eu arrumar aqui. Esperar um pouquinho, algumas pessoas chegarem. Oi, gente. Tudo bem? Live depois do almoço é sempre uma correria. É almoço, é criança, pra botar a criança pra dormir, pra fazer a live, é tanta coisa, gente. Pera, deixa eu só ligar uma luz aqui. Vai ficar melhor, né? Bem melhor. Tudo bem com vocês? Hoje essa live era pra ter saído ontem à noite, mas eu cheguei de viagem do feriado, sei lá, 5 minutos que eu começaria a live, né? Eu começo sempre às 20 horas, às 8 horas da noite. E eu cheguei assim, falei, nossa, não vai dar, gente. E aí hoje a gente resolveu remarcar pra fazer hoje às 2 horas da tarde, porque normalmente é o horário que eu faço das lives de quinta-feira. É nesse horário, às 14. Então, como o pessoal já tá mais ou menos acostumado, eu decidi manter. Bom, primeiro deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Gabriela Panzarini. Eu sou mãe, sou educadora parental, formada pela Escola de Educação Positiva. Hoje eu ajudo mães, né, a tornar os filhos obedientes sem bater e sem gritar, tá bom? É um desafio, sim, Tem dias que são mais fáceis do que outros, mas é super possível. E hoje o nosso tema aqui no Papo de Mãe eu falo papo de mãe porque realmente é um papo de mãe pra mãe, porque eu acredito muito que só a gente se entende. As dores são bem parecidas, independente dos seus valores, dos seus princípios. As dores da mãe são dores bem parecidas, então aqui é um papo de mãe. Essa live depois fica salva também no feed e vai pro YouTube também, tá? Porque lá no YouTube muita gente gosta, porque gosta de assistir em 2x, mais rapidinha, né? Aqui no Instagram não tem essa função. Então, normalmente, as lives também ficam salvas lá no YouTube, no meu canal Papo de Mãe. Se você não conhece, eu te convido a conhecer. Lá tem muito mais conteúdo também. Conteúdos assim como esse que eu vou trazer aqui pra vocês hoje. E também outros assuntos também sobre maternidade, sobre gestação, é bem legal, tá bom? Então vamos começar? Hoje, o tema de hoje foi votado pela parte da manhã e o tema foi limites, exatamente. E aí eu só dei aí uma introdução, né? Porque muita gente muita gente já ouviu falar de limite, né? Precisa colocar limite nesse garoto, precisa colocar os limites. E eu quero trazer aqui hoje pra vocês um pouco, algumas reflexões, né, que são bastante pertinentes pra gente fazer sobre esse assunto, sobre a imposição de limites nas crianças. Mas primeiro, né, eu quero levantar aqui a bola, né? Quantas vezes a gente deixa de colocar os limites, os nossos limites? Quantas vezes a gente deixa que os outros passem por cima quando a gente não consegue colocar os nossos limites? Então, limites não são só para as crianças, é para nós adultos também, tá bom? E o que são limites? Na verdade, os limites, gente, são muito variáveis, né? O que é limite para mim pode não ser um limite para você. Um limite para mim pode ser, não sei, gritar. Um limite para você pode ser bater. Um limite para você pode ser a criança não fazer aquilo que você pediu naquele momento. Para mim pode ser ok, ela não fazer contanto que ela faça. Pro outro pode não existir esse limite. Ela pode não fazer aquilo e tá tudo bem. Então, o limite é uma coisa que vai muito
de cada pessoa. E é importante a gente, quando a gente tem um filho, a gente perceber quais são os nossos limites, qual é o limite do nosso parceiro, o que o nosso parceiro acha que é um limite naquela educação daquele filho, e o que nós vamos entrar num consenso ali para educar essa criança, trazer ali como ponto de partida. E nós chegamos no nosso limite muitas vezes quando a gente se sente invadido de alguma forma, né? Eu acho que aquilo ultrapassou o limite quando eu acredito que aquele comportamento não é adequado. E, de novo, o que é adequado para você pode não ser adequado para o outro. E é assim que funciona a vida. Então, por isso que a gente tem que conversar e alinhar isso com o parceiro, principalmente quando a gente for ter um filho, porque sim, vai ser diferente. E quando alguma coisa acontecer ali no meio do caminho, é importante manter o diálogo, porque muitas vezes acontece, né? Não, acontece alguma coisa e aí o marido ou a esposa fala, não, eu acho que se a gente for assim, não vai dar certo. E aí a gente volta, ajusta e continua, tá? Então isso é interessante e é importante ser feito, porque as situações elas vão aparecer, os desafios eles vão aparecer, e é importante que a gente chegue num senso comum, para que a criança não veja o pai como um limitador e a mãe o outro limitador, né? Cada um tem uma percepção diferente. Então, o que eu posso com um, eu não posso com o outro. É aquela ideia de que a mãe deixa tudo e o pai não deixa, ou o contrário, né? É importante que a criança tenha essa mesma comunicação, para que ela também entenda que aquilo é uma regra para a família, que aquilo é um, vamos dizer uma regra, mas um caminho que é aceito, né? Um caminho que é valorizado, um caminho que é visto como o justo, certo, correto, tá? O íntegro. Então é importante que os dois estejam, sim, em unidade, tá bom? Uma coisa que eu quero trazer aqui pra vocês, muita gente vem me perguntando, vem e me pergunta, né? Bater impõe limite? E o que eu quero dizer aqui pra vocês é que bater, ele impõe medo. Ele deixa a criança reativa. E aqui no final eu quero trazer pra vocês quais são o que a gente usa, né, como para colocar aí esse limite, para colocar esse guia, que na verdade eu não gosto nem de chamar como limite, porque quando a gente fala limite, a gente limita. E eu tenho certeza que vocês não querem criar filhos e pessoas limitadas, né? Vocês querem criar pessoas que pensam fora da caixinha, que tenham um pensamento crítico, que venham trazer, né, realmente coisas positivas para o mundo. Então, quando a gente fala de limite, a gente tá ali separando até onde eu posso e até onde eu não posso. E a verdade é que existem várias formas da gente fazer determinadas coisas sem ultrapassar o limite do respeito, da educação, do bom senso, né? Então, do que é apropriado para mim e para o outro. Então, quando a gente fala muitas vezes de limitar uma criança, a gente tem que entender que é realmente esse o limite que você quer impor durante a vida dele? É esse tipo de limite que você quer que ele encare daqui pra frente como sendo certo? Então, isso é muito importante da gente pensar. Porque quando a gente bate num filho, a gente tá ferindo ele. A gente não tá mostrando nada, nem ensinando nada. A gente não tá usando de nenhuma habilidade. A gente só tá explodindo, né? Mostrando que nós não temos habilidade para lidar com aquela situação, a não ser daquela forma, pela violência. Então, bater, ele não impõe limite, ele impõe medo. E eu tenho certeza que você não quer que seu filho sinta medo de você.
Na verdade, o que é importante é a gente guiar, a gente mostrar o caminho, mostrar as opções e mostrar as consequências de cada opção que ele vai escolher. Porque a vida vai ser isso. Vai ser se machucar, levantar, cair, aprender, acertar um pouquinho, levantar, cair. É assim que ele vai aprender a lidar com os desafios da vida, a lidar com as outras pessoas, né? E bater numa criança, de fato, não vai ensinar ela nada disso. Vai ensinar ela cada vez ficar mais chateada, se sentir mais culpada, inapropriada, rejeitada. E sim, vão criando ali uma pirâmide de traumas. E que isso vai impactar na vida futura dela. Então é importante dizer aqui que bater não impõe limites. Porque não ensina nada. O limite, né? Ou seja, o guiar dessa criança, a orientação que você vai dar, ela precisa trazer algum princípio, trazer algum norte, alguma habilidade, concorda? Porque só você falar, não faz isso, não faz aquilo, ou para de fazer isso, para de fazer aquilo, é muito limitador, não é? E para uma criança, né, de 2, 3, 5 anos, ela precisa de recursos para entender as coisas. Então é importante que a gente seja ali naquele momento não um limitador, alguém que está ali falando o que é certo, o que é errado, mas trazer recursos emocionais para que essa criança chegue a algumas conclusões e ela mesma vai perceber que aquilo não é adequado, que aquilo não condiz com quem ela é, que aquilo não condiz com a mensagem que ela quer passar. Só que isso é um treino. E é importante que nós, pais, estejamos sempre presentes e atentos para guiar esse treino, para orientar esse treino, ok? E como que a gente orienta? Estando presente, estando atento. E eu costumo dizer que é aparando as arestas, sabe? Você vai lá, vê que uma coisa não tá ainda 100% e faz uma poda. Vai lá, vê que a coisa ainda não tá 100%, faz outra poda. Vai lá, vê que algum comportamento não foi, faz outra poda. E vai ali guiando, orientando. Então, por que é importante pai e mãe estar presente? Justamente para observar quais são essas pontinhas que estão sobrando, para você ir aos poucos podando essas arestas, para que cada vez mais essa criança, esse comportamento, essa iniciativa, essa reação, enfim, ela venha um pouquinho mais redondinha, um pouquinho mais aparada. Então é importante que a gente esteja presente para fazer isso. Porque quando nós estamos muito ausentes, tanto fisicamente quanto emocionalmente, a gente não consegue perceber quais são essas arestas que precisam ser aparadas. O que será que está saindo fora da minha vista que eu não estou vendo, que eu preciso observar melhor naquele comportamento? Qual a melhor forma de eu aparar essa aresta? Né? Será que uma conversa funciona? Será que eu dar um exemplo funciona também melhor? Será que deixar a criança vivenciar aquele desconforto para depois ela perceber que aquele limite foi ultrapassado e eu não posso mais? Porque tem determinados momentos que a gente precisa, né, interferir, até mesmo para proteger e proteger a segurança daquela criança, que não tem, né, capacidade de resolver e nem de agir naquele momento. Mas é importante que a gente também deixe a criança vivenciar aquela ultrapassagem de limite, porque ela vai pensar 2 vezes antes, com certeza, ok? Então, é muito importante a gente estar presente para aparar essas arestas, para que a gente perceba
o que tá por fora aí que precisa ser aparado, tá bom? Qual é a diferença entre controlar e impor limites? Impor os caminhos, mostrar os caminhos, ser o guia. Qual que é a diferença? Muitas vezes a gente quer controlar. E para controlar a gente começa a impor muitos limites, muitos nãos. E aí a gente controla, a gente dá 1, 2 opções e limita essa criança nessas opções. A gente, de uma certa forma, se mantém presa também a essas opções e a esses limites. Não permite que aquela criança faça suas escolhas e colha os frutos das escolhas. Controlar é quando a gente tem medo. A gente tem medo, então a gente controla para manter as coisas sob controle, para que nada saia errado, para que nada saia do controle, para que você não se decepcione. Então a gente controla os filhos, controla a alimentação, controla os horários, controla as decisões, controla tudo. E quando a gente impõe limites, né? A gente guia essa criança, a gente mostra para essa criança quais são as opções, a gente conversa sobre cada uma delas, a gente percebe que aquilo realmente por que aquilo realmente é importante. E essa criança vai aprendendo os porquês, vai aprendendo os motivos e vai começando ao longo do tempo fazer as próprias escolhas, colocar os próprios limites nela e nos outros, baseado nos valores e nas crenças que são passadas, que são ensinadas. Então é importante que a gente perceba que muitas vezes a gente está controlando os nossos filhos no ímpeto de fazer alguma coisa que saia do controle, de errar. A gente não está ensinando nada para eles. Então essa é a grande diferença, tá bom? Muitas vezes quando a gente quer controlar, é justamente por esse medo. E quando a gente coloca limites, quando a gente mostra os caminhos, conversa, dá as opções, a gente está agindo no amor. Porque o amor, ele ensina, o amor, ele protege, mas ao mesmo tempo o amor deixa livre para fazer as escolhas, deixa livre para colher as consequências. Então é muito importante que a gente haja no amor, né? E não no medo, que é a dor, que é o controle. Com certeza você vai conseguir aparar essas arestas com muito mais facilidade e muito mais clareza também. Porque a gente se sente muito perdido. Nós mães, né? Nos sentimos muito perdidas nessa jornada. Que momento que eu devo falar? Como eu devo falar? Será que eu fui rude demais? Será que eu fui muito frouxa demais também? Então, é importante que a gente vá encontrando ao longo do caminho o nosso ponto de equilíbrio, o nosso caminho do meio. Mas é importante também saber que vão existir momentos em que você vai precisar ser mais doce, meiga, compreensível, e momentos que você vai precisar ser mais firme, ser mais incisiva, falar com um tom de voz um pouco mais imponente. Então é importante que a gente faça tudo isso, mas acima de tudo no amor e no respeito. Porque é exatamente assim que a gente gostaria de ser tratado. Ninguém gostaria de ser tratado de forma diferente. Mesmo quando nós erramos. Mesmo quando nós titubeamos. Não é? Pois é. E qual a diferença entre direcionar? É exatamente, né? O limite limita. O direcionamento, ele orienta.
ele mostra os caminhos. Ele mostra pra criança, né? Quais são as consequências, o que pode acontecer. E não num tom de vai acontecer que você vai ficar sem doce. Vai acontecer que você vai ficar sem televisão. Vai acontecer que você não vai mais ver aquele amigo e naquele passeio. Isso é uma punição, não é uma consequência. A consequência, por exemplo, é sair daí, senão você vai cair. Isso é uma consequência, exato? Então, quando a criança, ela tropeça, ou ela tá correndo muito, ela tá muito agitada, ou ela tá na ponta de algum lugar, existe uma consequência. Se ela cair dali, ela vai machucar. Essa é uma consequência. Quando você fala pra criança que se ela não fizer isso, ela vai perder aquilo, isso é uma punição. São coisas diferentes. E quando você está ali orientando essa criança, porque ela vai cair, porque ela vai machucar, e aí por algum motivo, algum momento, você se distrai e ela se machuca, o seu papel naquele momento é ir lá e acolher essa criança. Não falar pra essa criança, tá vendo? Eu disse que você ia acontecer isso. Isso eu tô agindo de novo no medo, na dor. E a gente precisa começar a agir no amor, que é no acolhimento. Vem aqui, filho, poxa, machucou, estava muito alto, desequilibrou, mas a mamãe tá aqui, mamãe vai ajudar, vai colocar um remedinho, vai colocar um curativo, vai te ajudar a levantar. Desculpa, gente. E aí você tá mostrando pra essa criança que teve uma consequência ela ficar ali naquele momento. Que teve algo que ela colheu daquilo. E você pode ter certeza que a próxima vez que ela subir naquele mesmo lugar, ela vai ter muito mais cuidado. Aqui em casa nós temos umas luzes no gesso de decoração da parede. E essas luzes, elas esquentam. E eu lembro muito bem de uma vez que o Lucas estava engatinhando. E antigamente tinha um sofá aqui, então as luzes ficavam protegidas. Mas depois nós fizemos uma mudança, de móveis na sala e o canto ficou desprotegido das luzes. E aí eu falava, filho, queima, vai queimar o dedinho, vai machucar o dedinho, vai fazer dodói, Até que teve um dia, pelo mínimo distração nossa, ele foi lá e colocou o dedinho na lâmpada quente. O que aconteceu? Queimou. Fez uma bolinha, queimou a pontinha do dedo dele. Ele aprendeu a lição na hora, porque ele percebeu que aquilo infligiu dor, que aquilo teve uma consequência. A mamãe depois cuidou, tudo, mas teve uma consequência aquilo. Então, o que acontece muitas vezes hoje? A gente não deixa os filhos colherem as consequências dos seus atos. A gente controla, e aí, quando foge do controle e por algum motivo essa criança se machuca, a gente não deixa as crianças colherem as consequências. E isso vai ter um preço muito alto no futuro. Vão crescer adultos que não sabem lidar com as frustrações, com as consequências, com os limites que foram ultrapassados. E é importante muitas vezes, então eu vou deixar meu filho agora cair e se machucar. Não é sobre isso. Mas é importante quando a criança, conforme a criança for crescendo, ela vai entendendo que tem coisas que é ok e tem coisas que não. E o que a gente precisa? Conversar sobre elas. Falar sobre elas, trazer a pauta para a mesa. Justamente para direcionar essa criança. Esse é o nosso papel como pai e como mãe. É direcionar, não é limitar. Porque quando a gente limita, a gente está trabalhando na escassez.
E o mundo, ele não é nada limitado. Ele é abundante. Então, você pode estar dentista, estar exercendo a profissão de dentista, mas ela não é um limitador, ela não é a sua única opção. Você não é só isso na sua vida. Você pode exercer outras funções. Mas quando a gente limita as opções, a gente se restringe àquilo. A gente deixa de aprender, a gente deixa de explorar, a gente deixa muitas vezes de crescer. E é isso que muitas vezes nós fazemos com os nossos filhos, a gente limita. E isso vai ter um preço no futuro. Porque muitas vezes hoje, né, no mundo de hoje, a gente olha para determinadas situações da nossa vida e fala, poxa, como o pensamento foi pequeno, como poderia ter sido diferente, como foi limitado o meu pensamento, como eu trabalho, minha cabeça trabalha na escassez, né? Sempre acreditando que só aquilo é pra mim, eu não posso exercer outras funções, eu não posso ser outras coisas. E os nossos filhos podem ser tudo que eles quiserem, né? Se dedicando, se aprimorando, estudando. Eles podem exercer várias atividades. Eles não precisam só gostar de uma coisa ou exercer uma profissão pro resto da vida. Quantas pessoas hoje fazem transição de carreira? Eu mesma. Então, quando a gente se limita, a gente deixa de crescer, a gente deixa de aprender, a gente deixa de expandir, a gente deixa de ser próspero. E é isso que nós precisamos cada vez mais. Expandir, ser prósperos e ser exemplo, exatamente esse exemplo para os nossos filhos. Porque se a gente não for, quem vai ser? Né? E aí eu quero trazer aqui para vocês uma coisa. Impor limites de forma violenta gera traumas nessa criança? Sim. Porque quando a gente marca o cérebro, né? Por exemplo, voltou. Quando a gente percebe que de fato a gente traumatizou um filho, é muito duro para nós. Mas ao mesmo tempo, eu quero deixar claro que é impossível a gente passar por uma vida sem ser traumatizado. Porque a vida é feita de dores e de sabores. E quando a gente percebe que nem tudo são flores, né? Então a gente vai traumatizar nossos filhos, eles vão passar pelas dificuldades deles. E muitas vezes, né, a gente precisa deixar que isso aconteça. Mas quando a gente percebe que isso aconteceu, realmente é muito doloroso para nós. Mas a partir desse momento, né, de traumatizante na vida dele, ele vai tirar muitos proveitos e muitas coisas positivas. Então, quero trazer aqui para vocês algumas formas, né, da gente ser esse guia, ser esse caminho, direcionar para essas crianças, né? Ser uma direção para que essas crianças vão gerando automaticamente. Voltou? Então, primeiro, até anotei aqui, ó. Tendo vínculo de confiança com o seu filho. Quando seu filho confia em você, ele percebe que o que você fala é algo confiável e importante. Quando ele não confia em você, quando ele não vê em você alguém confiável, só vê alguém que ele sente medo, essa confiança ela não existe. Então é importante que a gente tenha vínculo com os nossos filhos de confiança mútua. Nós acreditando nas crianças e a criança acreditando em nós, como pais, cuidadores, adultos responsáveis. Segundo,
ser exemplo digno de ser imitado, porque só assim a gente gera autoridade. Se nós não somos exemplos dignos de serem respeitados, essa casinha fica fraca, fica feita na areia, não na rocha. Porque a gente fala para fazer uma coisa e a gente faz outra. Então, quando nós não somos dignos nem autoridade para os nossos filhos, não tem como a gente ser exemplo de nada, nem de limite, nem de orientação, nem de nada. Terceira coisa, falar com firmeza e de forma educada. É prática. Quero dizer para vocês que é prática. Falar com firmeza e de forma educada, sem desrespeitar a criança, é uma prática que é exercida com muita observação e com tempo. Porque é só com o tempo que a gente consegue exercer várias vezes aquilo e tornar algo mais automático, que é o que hoje nós fazemos, só que de maneira violenta. Quarto, ouvindo o que seu filho tem a dizer sobre o assunto. Exatamente. Quando a gente está ali numa relação, né, de duas pessoas, pai e filho, mãe e filho, enfim, a gente não tá ali só como o alecrim dourado da situação, sabedor de todas as coisas. A gente tem que ouvir os nossos filhos. A gente tem que abrir o microfone do outro lado. A gente tem que aprender e sentir no nosso coração que aquilo que o nosso filho traz é muito importante. É o que ele tá sentindo, é o que ele tá percebendo. É a forma como ele enxerga o mundo. E se, meu pai e minha mãe dá ouvidos às coisas que eu falo, então eu sou importante, eu sou confiável, meu pai é confiável, ele confia em mim, ele me ouve. Então tudo isso faz parte de uma construção, né, que vai se fortalecendo ao longo do tempo, com a prática, com a repetição, mas a gente precisa abrir o microfone do outro lado, para que aquela criança também fale. E a gente também precisa ouvir essa criança de forma genuína. Não ficar só, tá bom, ai, você fala muito. A gente ia gostar que alguém falasse assim com a gente? Ouvisse a gente dessa forma? Não. A gente ia preferir alguém lá, responsivo, né, com o canal aberto. Nossa, poxa, você aqui, e se interessando e perguntando. É assim que a gente ouve quem a gente tem interesse. De verdade, quem a gente ama. Não é fazendo deboche. Ai, como você é chato. Ai, que você fala muito. Nossa, como fala. Ai, isso aqui. Ai, tagarela. Ai. E começa, né? Então é importante que a gente abra o microfone do outro lado. E o quinto, não sendo negligente e agindo quando necessário. O que é ser negligente? Não tá nem aí pra nada. Deixar as coisas fluírem ao seu bel prazer, bel tudo. Deixa a vida me levar. Então eu sou negligente, eu tô aqui, quiser ir ele vai, quiser ir ele volta, quiser comer ele come, quiser subir ele sobe, quiser descer ele desce. Isso é ser negligente. E quando nós somos negligentes, isso também cobra um preço muito alto na vida futura dessa criança. E não tão futura, viu? Já na adolescência começa a cobrar o preço. Então é importante a gente agir quando é necessário, quando a gente precisa estar presente. Quando a gente está ali, de fato, a gente precisa interferir naquela situação. Fui viajar agora no feriado, né? E é um lugar muito bonito, mas muito aberto. Várias coisas pra se machucar, obviamente. E eu sempre procurava ficar num lugar em que eu pudesse olhá-lo. No menor, né? No menor seta, na menor ocasião, eu saía do meu lugar e ia lá. Porque a gente não pode ser negligente. Às vezes que sai de perto, deixa com alguém de confiança, com alguém que você vai
sabe que vai agir de uma maneira que vai proteger o seu filho. Talvez não vai agir da mesma forma como você agiria, mas vai protegê-lo. Então é importante que a gente perceba que, mantendo esses 5 passos, a gente consegue ser o quê? Guia. Ser orientação para os nossos filhos. Desculpa do barulho. Não ficar o tempo inteiro controlando, falando não pode. Afinal, o que a criança pode? Ser um robô? Comer, dormir, levantar, ficar quieto, brincar um pouquinho do que o adulto quiser, do jeito que o adulto quer. Nossa, tá difícil ser criança, viu? Nossa, ultimamente tá bem difícil. Porque a gente não sabe lidar com a realidade dos nossos filhos. A gente não consegue perceber as necessidades. A gente consegue nem perceber as nossas. Isso é cada vez mais triste e preocupante. Então vamos recapitular os 5 passos. Ter vínculo formado com seu filho de confiança. Ser exemplo digno de ser imitado. Falar com firmeza e educação. Ouvir o seu filho, abre o microfone do outro lado, ouve de forma genuína, de forma autêntica, de forma interessada. E 5º, não sendo negligente, estando presente e agir quando for necessário. Então esses 5 passos vão fazer com que você expanda a sua consciência para interagir de uma forma mais sendo o guia, sendo o caminho, sendo o orientador dos seus filhos. Não toda hora ali falando não, limitando o pensamento, limitando as escolhas, limitando as opções daquilo que eles podem ser. É muito triste quando a gente vê pais limitando os filhos. Às vezes são filhos que têm um potencial gigantesco, mas por medo que aqueles pais têm de perder, de cair, de machucar, de enfrentar uma doença, uma dificuldade, essa criança acaba sendo limitada. E é importante que essa orientação venha para guiar as crianças, não para limitá-los, ok? Então, vamos recapitular? Olha lá. 5 passos para você orientar de forma mais segura o seu filho, ok? E não limitá-lo. Vínculo de confiança, exemplo digno de ser imitado, falar com firmeza e educação com o seu filho, ouvir o que ele tem a te dizer, ouvir o que ele pensa de forma genuína. E 5, não ser negligente e agir na hora certa, no momento certo para proteger o seu filho. Tenho certeza que seguindo esses passos, a gente consegue expandir a nossa consciência e trazer muito mais clareza para aquilo que realmente importa, que é a orientação dos seus filhos, aparar as arestas, fazer com que eles cresçam frondosos, prósperos, cheios de possibilidades e cheio de potências que só vão florar e florescer conforme eles vão crescendo. Tá bom? Então é isso. Hoje a live foi um pouquinho mais curta, mas tá entregue. E eu tô muito feliz de falar desse tema, porque sim, é um tabu e é muito importante a gente tocar em determinados assuntos, mas que vão trazendo clareza para a educação dos nossos filhos e para aquilo que a gente quer plantar no coração deles, tá bom? Então é isso. Um grande beijo para vocês, uma excelente tarde e até a próxima.